Olá a todos. Hoje, em mais uma edição do Rosa no Verde, a SMTV está aqui na pista de atletismo da Escola das Laranjeiras para conhecer Fernanda Borba. É atleta há 20 anos de atletismo e é campeã nacional e regional. Vamos conhecê-la. Fernanda, há quantos anos praticas o atletismo? Eu já pratico atletismo há 20 anos, já estou ligada à modalidade já há alguns aninhos. O atletismo foi sempre o teu desporto de eleição? Costumo dizer que eu, antes de praticar, sempre gostei muito de desporto, sempre gostei muito de estar em movimento, de ação. Costumo dizer que já era a melhor da minha rua a subir árvores. Mas antes de fazer atletismo pratiquei equitação durante 2 anos. Depois, quando me mudei para São Miguel, comecei a fazer judo primeiro, correu bem, era boa, ainda fui campeã regional na altura. Depois, como já tinha iniciado a prática do atletismo, tive dificuldade em conciliar os dois desportos e acabei por abdicar do judo e dedicar-me só ao atletismo. Como é que foi para ti ser uma campeã regional e nacional de atletismo? Eu não comecei logo campeã, não é? Mas tinha algum jeito e notava-se. Mas, como tudo na vida, é preciso algum trabalho e algum tempo e saber ser persistente e ter paciência. Não, campeã regional fui logo no primeiro ano que comecei a fazer atletismo, mas a nível nacional não apareceu logo. Já tinha cerca de 4 anos de atletismo até ter sido campeã nacional pela primeira vez. Mas é uma sensação que não se esquece de sentimento de conforto, de todo o trabalho e a dedicação que a gente dá, finalmente tem um reconhecimento, é um momento grande, a gente sente-se grande. Bem, és enfermeira, porquê que não tiraste desporto? E foi enfermagem? Eu costumo dizer que o atletismo está em tudo na minha vida. Porque é que eu escolhi ser enfermeira? Sempre gostei muito de pessoas e de estar ligada à saúde e na altura, quando fui selecionada pela primeira vez para a seleção nacional, fiquei doente, tive uma artrite reumatoide agora já me enganei, tive uma artrite infecciosa e tive que ser internada pouco tempo antes de ir à seleção, pouco tempo antes de ir a Moçambique, e então estava em causa se eu conseguiria recuperar a tempo de ir ou não à seleção. E naquela altura em que fiquei internada no hospital antigo, lembro-me de ver aquelas senhoras, né, que são minhas colegas, que estavam ali sempre 100% dedicadas, 100% todos os dias a dar o seu melhor, e eu pensava, como é que elas, ainda há bocado foi-se embora, já está aqui de novo, como é que elas conseguem? E achei aquilo tão humano. Também na altura a minha irmã estava a tirar a enfermagem, depois com aquela rápida recuperação e eu ter conseguido realizar um sonho que era ir à seleção nacional, aquilo acabou por ficar preso à minha vida e quando chegou a altura de decidir o que é que eu queria ser, optei por enfermagem. E fizeste muito bem. Acho que sim. E também fazes muito bem ser atleta do atletismo porque eu aposto que tens muitos troféus em casa. Tem muitos, não sei ao certo quantos tem. Minha primeira medalha, as medalhas regionais, foi desde que iniciei. Comecei como infantil e desde esse ano tive sempre medalhas a nível regional. E desde que comecei a fazer barreiras fui sempre campeã regional e bati os recordes regionais. Ainda hoje os recordes regionais são meus, de juvenil, de júnior, de sub-23 e de sénior, que espero que um dia alguém bata, que eles não estão para ficar guardados. Espero que algum dia apareça alguém que seja capaz de fazer melhor, que seja capaz de ser melhor atleta do que eu fui. Mas a nível nacional comecei a receber medalhas, tive a minha primeira medalha nacional como iniciada, tive um 2º lugar, fui vice-campeã nacional e desde aí tenho tido a sorte de, naquela altura, ter a sorte, porque também trabalhei, não é? Porque a sorte aparece com trabalho, de ter tido sempre medalhas e isso também deixa-me bastante satisfeita. O que é preciso para ser uma boa atleta de atletismo? Acho que é para ser uma boa atleta no geral, é preciso a pessoa se dedicar, é preciso a pessoa se acreditar em si, é preciso a pessoa ter uma capacidade de sofrimento, porque nem sempre corre bem, nem sempre é fácil, e no atletismo a gente apanha chuva, apanha sol, sofre muito, os treinos são duros e é preciso às vezes a gente dar mais do que acha que tem. Há dias que a gente pensa, eu lembro-me de às vezes no início da época, quando os treinos são mais duros, porque também não temos aquela preparação física, de vir para a pista que não ter uma única coisa que não me doesse no corpo e ter que treinar 2, 3 horas, às vezes 4, a pessoa tem que ter uma capacidade de se desligar e de se dar, que é difícil, mas vale a pena. Como tudo na vida, se a gente se dá, a gente recebe a recompensa. Fala-me um pouco do ambiente que se vive numa competição nacional.
quando nós vamos competir, eu pelo menos agora consigo ter outra atitude. Na altura sentia uma adrenalina muito grande. Eu desligava-me de tudo, prestava só atenção àquele momento, ao meu aquecimento, a tentar perceber como é que ia visualizar, como é que ia ser a prova, como é que ia fazer as coisas, o que é que eu ia conseguir. E na altura, eu costumo dizer, na altura em que é um ambiente normalmente muito estressante, mas nós também nos aprendemos a desligar. Eu lembro-me quando eu chegava à partida, não ouvia nada, absolutamente nada, e eu sabia que era uma boa corrida desde o momento em que eu ouvi o tiro e chegava ao fim e sentia um prazer enorme, quer dizer, tinha sido uma boa corrida, não se pensa em nada, são uns segundos em que não se passa nada, só uma sensação enorme de bem-estar no fim quando corre bem. É difícil ser uma atleta de alta competição? Fácil não é, mas também quando queremos fazer alguma coisa na vida normalmente não é fácil se a gente não se dedicar, pronto, e se a gente também não se dedica, a gente também não faz bem. Por isso é preciso ter a noção que vai ter que haver muito trabalho, como qualquer coisa na vida. Por isso eu costumo dizer, o atletismo é uma escola para a vida. Como qualquer coisa na vida tem que haver muito trabalho, tem que haver muita dedicação. Não é fácil, muitas vezes, ter que conciliar a escola, porque nós temos que pensar o que é que vai ser quando o atletismo acabar, não é? Ou porque não podemos viver do atletismo, poucas pessoas conseguem viver, e temos que tentar conciliar isso tudo com os nossos amigos, com a nossa família, com as nossas coisas, e crescer. E muitas vezes vir para a pista e ter que treinar 5 horas de seguida ou fazer bidiários não é fácil. Ter que abdicar de sair à noite ou de ir de férias porque vai-se para um estágio não é fácil. Ter se calhar que deixar de ter fins de semana poderá parecer que não é fácil, mas quando se faz as coisas com amor e com vontade, aquilo faz sentido para a nossa vida e não nos conseguimos imaginar a fazer sequer de outra maneira. É assim que tem que ser, não é preciso pensar se faz sentido ou não, se estou a perder alguma coisa da minha vida, não, estou a ganhar, é um processo de crescimento e eu acho que o atletismo tem dado muito na minha vida e tem estado sempre presente ao longo, desde que iniciei há 20 anos, tem feito sempre parte da minha vida. Agora és treinadora, qual é a mensagem que passas às tuas atletas? Acho que o meu processo de me tornar treinadora é um bocado o meu desmame que eu tenho que fazer, porque não posso ser atleta a vida inteira, não é? E agora é muito mais complicado gerir ser atleta, e ser treinadora é uma forma de eu continuar ligada ao atletismo. E aquilo que eu tento passar a eles é essencialmente que, mais do que ser bons atletas, é preciso procurarmos ser pessoas grandes, sermos boas pessoas. E a gente aprende isso no atletismo, a gente aprender a dar-se, a estar com os outros e a procurar dar o nosso melhor e a ser grandes naquilo que fazemos. E o que eu digo é, eu procuro-lhes ensinar e mostrar os seus limites, aquilo que eles poderão ser capazes de fazer e que eles têm que se dar para atingirem, mas que o importante é saberem estar, porque se souberem estar, se souberem comportar, se souberem se dedicar, as coisas aparecem. Se não aparecer no atletismo, aparece noutra coisa, mas eles levam essa lição daqui. O atletismo ainda está muito presente na tua vida, tu és vice-presidente da Associação de Atletismo. Como vice-presidente, achas que os governantes apoiam esta modalidade como deviam de apoiar? Ser vice-presidente também é uma parte do meu desmame, de estar continuar ligada ao desporto. Eu penso que eles procuram ser justos. Há critérios para a atribuição de verbas que procura, entre aspas, fazer com que todos os desportos recebam a mesma quantia. Claro que cada um puxa a brasa à sua sardinha, não é? Os desportos individuais às vezes acabam por estar um bocadinho mais prejudicados porque, em termos depois de subsídios, não recebem uma parte que normalmente os desportos coletivos recebem porque vem diretamente para o clube, pronto. Mas penso que neste momento o pior é quando há alturas de crise, as pessoas às vezes tendem a cortar naquilo que pensam que não é essencial, e o desporto é essencial. E tanto é que os Açores é um sítio onde há um enorme índice de obesidade, não é? E se calhar é preciso as pessoas pensarem que desporto também é saúde, desporto é bem-estar, e é preciso investir nisso. E quando se começa a cortar, às vezes, de um lado, não se pode pedir às pessoas que consigam manter o mesmo patamar, porque o dinheiro é importante, o dinheiro faz falta. Claro que a gente não deve viver em função do dinheiro, não é? Não deve viver só por causa do dinheiro, mas ele faz diferença. E se começa a cortar naquilo que pensa-se que não é essencial, porque penso que o desporto é essencial na vida das pessoas, corre-se o risco de se perder coisas que levou muito tempo-se a conquistar, porque tudo é um processo e é um processo longo, porque as coisas não aparecem de repente.
Fernanda, és enfermeira, estás ligada ao hiking, és vice-presidente da Associação de Atletismo. Quando é que tens tempo para ti? Acabo de ter tempo para mim quando faço essas coisas, porque isso sou eu, faz parte de mim. Eu costumo dizer, a minha frase de vida, que eu costumo dizer que é a frase que eu vejo do atletismo, é: a vida é uma corrida de 100 metros barreiras. Às vezes caímos, às vezes batemos nelas. Ai, já me enganei na minha frase, deixa-me dizer de novo. Ok. A vida é uma corrida de 100 metros barreiras. Tentamos passar as barreiras o mais rápido possível e da melhor maneira possível. Às vezes batemos em algumas e continuamos, prosseguimos a corrida. Às vezes caímos, batemos, caímos, conseguimos nos levantar e continuar. E às vezes batemos, caímos e sabemos que temos que parar. Agora, o que nós não podemos perder é o ânimo de voltar a entrar numa próxima corrida. E é isso que eu tento ter na minha vida, ânimo de viver. Gosto muito de viver, gosto muito de pessoas e tento ter sempre ânimo nisso. E tento ter ânimo nas coisas que faço. O atletismo faz-me sentir bem, faz parte de mim. A minha profissão também dá-me muito prazer, apesar de às vezes ser muito cansativa e de ser difícil. E por isso também apareceu depois o Reiki na minha vida como forma de manter uma higiene mental, que é preciso ter em tudo na vida. E isso tudo faz parte de mim, e quando eu procuro fazer coisas que me façam sentir bem, para me sentir bem, eu penso que isso é cuidar de mim e fazer-me sentir grande. E próximas provas? Agora estamos de férias, para o ano penso em competir, não sei se, penso principalmente na pista coberta. O resto logo se vê, mas acho que ainda não me vou desligar, acho que ainda não vai ser este ano que vou parar de correr. Vamos. Fazes muito bem. E patrocínios, tens algum? Não, patrocínios não tenho. Normalmente, não, a nível do atletismo, alguns atletas têm patrocínios, mas já atletas diferenciados, a nível nacional, como o Nelson Évora, pronto. Mas é difícil arranjar patrocínios, porque o atletismo também acaba de não ser um desporto de rei, um desporto de eleição. E isso também faz com que também não seja tão fácil chegar, mas também é uma coisa que tem que se trabalhar e fazer com que as pessoas se despertem para esta realidade. Tens alguma atleta que te inspires, nacional ou internacional? Eu costumo dizer que inspiro-me em todas as atitudes que vou vendo. Eu costumo dizer que no atletismo eu tive a possibilidade de conhecer pessoas fantásticas e procurei em todas as situações aprender com elas. Acredito que se calhar as situações estavam lá e nem toda a gente tirou a lição, mas eu procuro sempre em tudo que faço na vida tirar a lição das coisas para ir crescendo. E vi atitudes muito boas ao longo da minha vida, tive colegas muito bons que procurei sempre aprender com eles e estar com eles, e tive a sorte de se terem cruzado a minha vida. Claro que também vi atitudes que achei menos boas e procurei tentar não ser assim, que acho que é isso que a gente deve tentar na vida, seguir os bons exemplos e perceber que os maus do que é que a gente não quer ser. Para terminar, nos dias de hoje fala-se muito da mulher na sociedade, concordas que é já uma líder? Eu costumo, os meus colegas às vezes brincam, principalmente do atletismo, brincam muito comigo, que eu costumo dizer, eu não sou vice-presidente, sou vice-presidenta. Eu digo, não sejam sexistas na linguagem, eles gozam muito comigo. Eu lembro-me de uma entrevista que a Pilar Del Rio, a esposa do Saramago, fez, que ela ficou muito zangada com o jornalista porque ele se chamava de presidente da fundação e ela dizia que não era presidente, era presidenta. E que se ele não lhe chamasse presidenta, acabava-se já a entrevista, porque não havia esse conceito, porque não havia mulheres nesses cargos, e a partir do momento que há, passa-se a justificar. E eu penso que as pessoas dizem que a sociedade é justa, que é correta, mas não é. As mulheres muitas vezes pensa-se que quando a mulher quer ter os mesmos direitos, é como se as mulheres quisessem ser homens. As mulheres não querem ser homens. As mulheres querem ser reconhecido o seu valor no seu feminismo, na sua forma feminina de ser, o direito de estarem nos mesmos lugares sem serem discriminadas por serem mulheres, ou sem serem julgadas, ou porque quando uma mulher é bonita consegue as coisas porque é bonita, não consegue por mérito. Quer dizer, acaba por haver um descrédito na mulher mais facilmente, não é? Um homem pode ser bonito, não há problema. Agora, se a mulher foi bonita, conseguiu porque é bonita. A sociedade já é mais correta, já é mais justa, mas ainda não é igual, e acho que ainda há pequenos percursos, porque quando eu às vezes gosto e digo presidenta, são às vezes pequenas coisas, às vezes na nossa linguagem, pequenas coisas que podem fazer despertar a mentalidade, fazer mudar, porque mudar uma mentalidade leva muito tempo. Não vai ser agora, já mudou muita coisa, felizmente, mas ainda há um longo percurso que eu espero ainda ser viva para ver isso acontecer. Muito obrigada, Fernanda, por teres aceito o convite e estares aqui na SMTV comigo. Obrigada eu. Bem, e por hoje é tudo. Até para a semana com uma nova curiosidade.